Fala, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. E hoje é um podcast um capítulo, na verdade, um episódio muito importante. Provavelmente, Ju, o mais importante de todos. Porque a gente vai falar sobre educação médica. E educação médica é o futuro da medicina. Não existe pensar no futuro de algo se você não pensa em educação. Até escrevi um negócio dessa vez, Ju. Uma introdução. Vamos ver se fica bom. Vê se você concorda. Esse é o episódio mais importante, afinal vamos falar sobre educação médica. Se a gente vai olhar para o futuro, a gente precisa olhar para a educação do presente, pois não existe outro meio de transformação que não seja pela educação. Alguns vão até dizer que é preciso ter foco, disciplina, propósito, mas na minha opinião, tudo isso só se transforma de fato em resultado através da educação. E por isso, Melo, gostou dessa? Gostou? Textinho? Foi de um poema, né, cara? Você viu? Não tava esperando essa não, hein, Luiz? Essa foi diferente, hein, Luiz? Fala Rapaz, que sério. introdução, hein, cara? Mais diferente ainda é o nosso convidado de hoje. Esse cara é diferente. Você sabe disso. Você Conheço, gosta dele claro. desde tempos atrás, Sim, né? com Eu certeza. também. Quem tá aqui com a gente hoje, além da minha grande amiga Ju e do meu grande amigo Melo, o grande Pedro Figueiredo, queridíssimo amigo nosso de outros carnavais. Pedro, seja muito, muito bem-vindo ao nosso MD Ensino Cast. Obrigado, Gabriel. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Estou conhecendo a Ju hoje, então é um Prazer, enorme prazer Pedro. conhecê-la, né, Ju? E rever Rafael, Gabriel, amigões aí de longa data já, Sim. trabalhamos juntos durante um tempo e espero que a gente continue trabalhando Sem junto, dúvida. né? E para mim é um enorme prazer. Com essa introdução que você fez aí, Gabriel, eu acho que talvez você tenha chamado uma pessoa errada. Você devia ter chamado alguém mais importante. Que isso, cara. Olha. Humilde, ele é Humilde. Só a camisa que ele veio Quem não tá assistindo, quem tá no Spotify, vai dar uma olhadinha lá no canal do YouTube, né, Ju? Porque pela primeira vez a gente tem um convidado que vestiu a beca que esse podcast merece. O mais bem arrumado geralmente sou eu, né? Geralmente é isso. E o cara realmente, até todo lado dele ficou com Não, ficou depois. disparidade, Vou né, tirar uma cara? foto dos dois pra ver como é que é isso. Pra quem não conhece, apesar dessa humildade do Pedro, eu vou falar aqui o currículo do Pedro, só pra vocês entenderem com quem a gente tá conversando aqui hoje. Pedro, ele é diretor de medicina, do grupo Multivix, é emergencista titulado pela Abramed, especialista em clínica médica e mestre em saúde pelo Albert Einstein. Diz ele que a gente... Que a gente deixava alguém maior. Precisava desse poema mesmo. Não precisava? Precisava. Eu nunca fiz um poema, eu nunca fiz uma introdução escrita. Eu escrevi porque o professor tá aqui com a gente, exatamente. então... A gente tá... Um mês pensando nessa frase. Eu fico pensando nisso no chuveiro, fico pensando no carro, Acordou de madrugada, hora de né? madrugada. Fiquei mesmo, desde que ele aceitou o convite, eu falei, hoje tem que Não, ficar... mas é um prazer. Recebi esse convite com muito prazer, muita felicidade que eu tô aqui, Gabriel. Que bom. Obrigado mesmo. Que bom, e pra gente vai ajudar muito, porque tenho certeza que de hoje a gente vai sair com algumas ideias pros nossos cursos também, porque o Pedro, pelo pouco que a gente já conversou antes aqui sobre educação, o Pedro é uma pessoa que sabe muito e vai agregar muito. E eu recomendo que todo estudante de medicina, que todo médico que vá de alguma maneira, e deve, né, Pedro, continuar estudando, dúvida. esse podcast é pra todos nós, né? Não é, Claro. não é um podcast nichado. Beleza? Podemos começar? Bora lá. Vamos lá. Você quer Bora pra começar? cima. Bora pra Posso cima? fazer uma pergunta? Pode. Não, tá bom. Eu gosto das perguntas aí, Ju, Pedro. Você falou que foi um prazer conhecer ela. Esse prazer vai começar a acabar agora. Vai mudar? A ideia vai mudar? Ô, Pedro, é o seguinte. A gente hoje tem muitas metodologias diferentes, né? Ativas, de ensino, muita coisa nova. Tem o PBL, que já é utilizado em algumas faculdades. E antigamente tinha-se pouquíssima coisa, né? Era aquela estrutura da sala de aula ali, o professor lá na frente, os alunos lá só recebendo ali informação de uma forma muito passiva. O professor na frente com um retroprojetor, né? Trocando ali os slides. E hoje tudo é muito diferente, tudo é muito tecnológico. E a ideia é que o aluno não seja só esse recebedor de informações, né? Perfeito. Ele tenha toda uma metodologia mais ativa de ensino. O que você acha sobre isso tudo? Qual que é a sua opinião? Ju, sua pergunta é excelente, super atual, né? É o que é discutido nos congressos de educação médica no mundo inteiro, apesar de não ser novo. A gente fala em metodologias ativas de uma forma mais recente, porque isso na educação médica
foi introduzido nas diretrizes curriculares do curso de medicina em 2014. Então, a partir da publicação das diretrizes de 2014, é que se torna obrigatório, de certa forma, a utilização de métodos ativos de aprendizagem no curso de medicina. Mas isso vem da década de 50, 60, na escola de Maastricht, em que foi introduzido o PBL. O que se observa? O que existe de evidência sobre esse tema, né? Aquele aluno que tem uma alta performance, aquele aluno que tem boa performance, tanto faz. Se ele recebeu uma aula expositiva ou se ele recebeu uma aula em metodologia ativa, ele vai render do mesmo jeito, ele vai performar do mesmo jeito. Aquele aluno que tem uma baixa performance se beneficia muito em usar metodologias ativas de aprendizagem. E as metodologias ativas de aprendizagem, por exemplo, o PBL que você citou, a gente tem uma outra muito utilizada que é o TBL, Team Based Learning, um aprendizado baseado em equipe. O PBL é o aprendizado baseado em problema, né? Elas também trabalham muito as habilidades sociais. Então, isso é extremamente importante, né? A gente fala muito em soft skills, a gente fala muito em comunicação, em capacidade de negociação. E quando você tem ali aquele estudo individual, aquela coisa mais passiva, como você falou, a gente não trabalha muito isso. Agora, quando você tem uma metodologia em que, por exemplo, no TBL, um grupo de alunos, de 5 a 7 alunos, precisam chegar no consenso sobre uma resposta para um determinado caso clínico. Isso para medicina é uma coisa Imagina você pegar 7 médicos e eles chegarem a um consenso que a resposta é aquela. Né? Um trabalho de equipe mesmo. E é claro que isso é construído para que a discussão seja estimulada. Não existe uma resposta óbvia ali, naquele problema, né? Então, as metodologias ativas, né, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, elas contribuem muito em transformar aquele aluno que tem uma baixa performance em mediana para alta, tá? E trabalham muito as habilidades sociais. Legal. Temos um problema, né? Nem tudo são flores. A gente vem discutindo muito metodologias ativas de aprendizagem. E aí, talvez a gente entre já em outro tema, né? Fica à vontade, aqui Mas só pelo fato de estar linkado, porque também é uma discussão muito atual hoje na educação médica. O estudante, principalmente no Brasil, ele vem de um método tradicional passivo no ensino médio, fundamental e médio, na maioria das escolas, né? Hoje a gente já tem escolas, principalmente privadas, que trabalham metodologias ativas mesmo no ensino fundamental e médio. Mas a grande maioria ainda é um ensino tradicional. E quando esse estudante chega numa faculdade e ele é exposto à metodologia ativa, isso é uma virada de mindset para ele, é necessária uma virada de mindset e que muitas vezes gera um grau de estresse muito grande. Então a gente tem trabalhado com um adoecimento da saúde, um adoecimento mental da população de uma forma geral, isso já é demonstrado, e a população médica mais ainda. Os estudantes de medicina mais ainda. E aí a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio nesse cenário. Até onde eu vou estimular para que o cara tenha uma alta performance e como que eu tenho que cuidar da saúde mental desse estudante. Esse é o grande dilema das escolas médicas hoje. Interessante. O que você associa essa piora da saúde mental? Eu acho que assim, tem muita gente que fala dessa nova geração e essa nova geração estaria problematizando demais, estaria mais depressiva e tudo. Você acha que é um problema da geração, essa saúde mental? Ou você acha que é uma mudança realmente em novos métodos de ensino que estariam sendo a causa dessa piora da saúde mental? Perfeito. A piora da saúde mental é um movimento social. Está acontecendo com todo mundo. Não está acontecendo só com o médico, só com o estudante de medicina, não. A população, de uma forma geral, tem adoecido mais, eu acredito, e algumas evidências mostram isso, que pela dinâmica social. A gente tem uma dinâmica social hoje muito acelerada, né? Tudo acontece muito rápido, a globalização, as informações chegam muito rápido. Então, ansiedade, depressão, né, com maior frequência, maior prevalência. Então, isso já é um fato. Quando a gente trabalha essas metodologias ativas de aprendizagem,
O aluno não vai chegar numa sala de aula e ter uma aula expositiva e ficar ali passivo, só escutando, muitas vezes não escutando, né? Muitas vezes Sim. ali hoje no WhatsApp, no celular, fazendo Exatamente. qualquer outra 10, coisa. 20%, né, da captação. Exatamente. Então, esse estudante, ele precisa estudar de verdade, ele precisa se dedicar a método ativo de aprendizagem. É muito interessante que isso muda um paradigma. Por quê? O paradigma anterior era de que o professor é detentor do conhecimento e ele transmite o conhecimento. E com o novo paradigma da educação médica, a gente vem para o conceito de que o aluno constrói o seu aprendizado e o professor é um facilitador desse processo. Talvez mais do que nunca seja aquela história de que você que faz sua faculdade, né? Exatamente. Você que faz seu ensino, né? Exatamente. Dentro disso que você acabou de falar, até uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas acho que cabe bem agora. Como que é, Pedro, para você? Porque a gente tem uma estrutura de ensino aqui, que a gente vai chegar nesse ponto. Eu quero trocar muito uma ideia com você sobre educação médica continuada, pós-faculdade. Enfim, como que você enxerga isso? Mas só segura um pouco essa pergunta, daqui a pouco eu volto nela para não perder o fio da meada do professor. E uma das coisas que a gente tem, e eu tenho de uma época que eu era aluno, numa metodologia tradicional, e de uma época agora em que a gente também quer promover ensino em outra esfera, em outra dinâmica, mas quer promover ensino. E o que eu tenho percebido de dificuldade da gente dentro do ensino e, ao mesmo tempo, imagino que para a faculdade isso também seja um desafio. Sempre imaginei, na verdade, mas aí agora você falando, eu fiquei na dúvida se isso é de fato um problema, que é como que você capacita o professor? Como que você define ou escolhe? Porque o que a gente tinha antes? A gente tinha antes que, em teoria, os médicos catedráticos, os famosos catedráticos, os médicos muito qualificados, eles estavam nas universidades. Eu não sei se o salário era melhor, eu não sei se o status era maior. Só que vieram muitas faculdades, vieram uma questão financeira que não ficou mais tão atrativo, a exposição do profissional lá se dá de um monte de outras formas, não só por ser um professor de faculdade. O cara pode ser professor do YouTube. Sem dúvida. E isso, como é que é para você, que olhando do ponto de vista da gestão do ensino, para contratar professor, para qualificar professor e até da relação desse professor com o aluno nesse universo todo que você começou? Perfeito. Na educação médica, Gabriel, a gente tem uma realidade que é a seguinte. A gente sempre teve... A formação médica é bacharelado, né? Então, existem dois tipos de formação, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é aquela que te capacita para ser professor, durante a graduação já. Na medicina isso não existe, a gente só tem o bacharelado. Legal. Então, nós somos formados para sermos técnicos naquela área. E parte-se do pressuposto que o bom médico será um bom professor. Exato. E isso nem sempre é verdade. Sem dúvida. Né? A maioria das vezes não é. A maioria das vezes não é. Então, a realidade eu posso dizer que, não vou dizer todas, porque quando a gente diz sempre ou nunca a gente está errando, mas na maioria das escolas médicas, a realidade é que a gente tem a contratação de docentes que precisam ser capacitados ao longo do tempo. Então, a gente contrata um bom médico, ele tem um perfil para docência, mas a grande maioria não teve formação para isso. E a gente está falando aqui sobre métodos de ensino e aprendizagem, né? Na nossa graduação, nenhum de nós foi exposto a conhecer um método de ensino e aprendizagem. E aí isso eu fui ver no mestrado. Quando eu fui estudar ensino em saúde, aí é que, poxa, tem método, a gente vai chegar num objetivo de aprendizagem. Para eu montar um plano de aula, eu tenho que ter um objetivo de aprendizagem. E aí eu tenho recursos a serem utilizados para atingir aquele objetivo de aprendizagem. Então, isso tudo o professor precisa conhecer. Então, na nossa realidade, quando a gente contrata um professor, o que a gente faz é capacitar. A gente mostra para esse professor quais são os métodos, como utilizar. A gente tem professor que vai ter limitação, por exemplo. Eu posso ter um professor que acumulou uma experiência enorme durante a vida profissional dele e que essa experiência é riquíssima para um aluno,
mas ele não domina recursos tecnológicos tão Uhum. bem. Então eu vou ter que usar com ele uma metodologia em que essa experiência acumulada seja levada ao aluno, mas não através de recurso tecnológico. Perfeito. E isso vai tendo que acontecer. E eu posso ter outros professores que já dominam isso de uma forma em que você consegue fazer uma dinâmica dentro de sala de aula com um aplicativo, em que os alunos respondem a uma questão, isso é projetado num quadro, eu já tenho ali um percentual de erros e acertos daquela questão e já vamos discutir em cima daquilo que foi mais erro, né? Uhum. Então a gente pode trabalhar dessa forma, mas o fato é que a grande maioria dos profissionais não tem na sua formação a formação para a docência. Legal. E aí isso tem que ser, as faculdades, as escolas médicas, elas precisam muito investir nisso. Legal. E aí a gente faz semanas de capacitação docente, vamos fazendo reuniões com pequenos grupos de trabalho. E aí o principal, né, o segredo, na verdade, para que isso funcione, é que seja continuado. Eu preciso monitorar esse processo. Não adianta eu dar uma capacitação para o cara no início do semestre e contar que ele dominou o assunto e isso tudo vai dar certo. Então eu preciso dar a capacitação, compreendeu, é assim, vamos lá e tamo junto. Vamos seguir, deixa eu olhar. Não é uma invasão de privacidade, não. É assim, tamo junto. Você tá tendo dificuldade em quê? Ah, a minha dificuldade está sendo nisso aqui. Então vamos lá, vamos fazer junto, vamos pegar na mão. É só desse jeito que funciona, cara. Pô, legal, porque na verdade o começo aqui, o discurso de abertura, na verdade foi sobre educação, Sim. E você trouxe a perspectiva que a gente precisa ensinar os médicos a ensinarem, né? Que eles não têm essa, a gente realmente não tem. É o que você falou, muita gente tem interesse, alguns têm habilidade mais inata, algum tipo de talento, mas mesmo que tenha, você precisa que aquilo tenha uma meta, né? Um objetivo, você tem um gol para ser feito, né? Que é ensinar o aluno da forma mais validada possível. E não é a forma validada, muitas vezes não é a forma do Melo. A forma do Melo é uma boa forma, mas dentro dessa escola a gente vai ensinar desse jeito e as pessoas têm que se desenvolverem daquele jeito. E engraçado porque, assim, a formação desse professor foi cartesiana ali, foi uma formação, né, completamente... Ele está ensinando de uma maneira diferente que ele aprendeu. Isso Sem dúvida. Isso. Isso é muito novo, né? E a maioria tende numa naturalidade, a replicar aquilo que aconteceu com ele. Né? A gente vê muito isso na residência, né, Ju? A sua residência não acontece isso, eu tenho certeza. Né? Mas a gente sabe de muitas residências aí, né, em que o cara é obrigado a trabalhar muitas horas, porque assim era comigo. Né? Poxa, eu aprendi dessa forma, então você também tem que aprender. Só que a gente está falando de uma geração diferente. Perfeito. A gente está falando de pessoas que vivem um mundo diferente. Perfeito. Até no que ensinar também, por exemplo, fórmulas. Você não precisa ensinar uma fórmula. Ali em 30 segundos ele já tem ali a resposta daquela fórmula. Exatamente. Valor de referência do sódio. Às vezes na minha faculdade ficava lá decorando. Um residente chegar para mim e perguntar dose de medicamento, a maioria das vezes é o que você falou. Eu fiz questão de esquecer. Sim. Antes quando a gente estava conversando aqui, porque a gente falou isso nos bastidores aqui, a gente vai chegar nessa pauta, mas eu fiz questão de esquecer. Não faz sentido, né? O nosso cérebro ele tem uma inteligência adaptativa que não faz sentido eu decorar a dose da medicação se eu tenho acesso a ela a qualquer momento. Assim como muitas não faz vezes sentido. No próprio sistema do computador. Muitas vezes no próprio sistema. Então a gente tem que levar hoje, facilitar o aprendizado do estudante para que ele consiga aplicar conceitos. Legal. Eu não tenho que transmitir conceitos, porque o conceito está escrito no livro. Se o tempo do professor for ser gasto para dizer para o estudante o que está no livro, a gente está jogando dinheiro e tempo fora. Porque ele é capaz de ler. Ele foi aprovado no vestibular, ele consegue ler e interpretar, né? Então, mas ele tem dificuldade em aplicar. Perfeito. Então ele pega aquele conceito e ele não consegue transpor aquilo para uma situação prática. E é aí que você viveu a situação prática. Então você vai dizer, filho, isso que você está lendo aqui é nessa situação aqui que vai salvar a vida do paciente.
E aí, sim, faz sentido Sim. trabalhar como facilitador. Legal, É né? muito mais do que passar informação, né? Sem dúvida. E o que é muito mais difícil. É muito mais fácil eu chegar Sim. e explicar ali a fórmula do déficit de Exato. água. Exato. Mas como que eu vou aplicar isso no meu paciente com uma hipernatremia? Mas né? essa é a grande dificuldade para o professor, porque é Uhum. muito mais difícil. Sim. É muito mais fácil eu ler o livro e explicar o que está no livro de uma maneira mais lúdica para o aluno. Realmente teórico, né? Né? Agora, eu pegar aquilo que está ali no livro, porque nem tudo que está no livro acontece no seu dia a dia. Não, mas eu diria pra você que, pelo menos, quase, eu ouso dizer que menos 50% acontece. Não é? mas... E o aluno vai chegar com aquela dúvida. Aham. E ele vai te colocar contra a parede. Então, o professor, ele tem que ter também, tem que sair do salto alto, ele tem que... É um facilitador do processo. A gente aprende junto algumas vezes. Então, o aluno chega com uma dúvida que a gente não pode ter, ficar mal na situação de a resposta ser, eu não sei, vamos descobrir junto. Uhum. Né? Uhum. É claro que tem situações cotidianas, né? Por exemplo, professor, como é que eu aplico aqui o tratamento da hipertensão arterial? Né? Poxa, isso daí é o dia a dia de todo mundo, Sim. né? Agora, pode ter situações clínicas que são mais raras e que eu não vi Sim. na minha formação e o aluno chega com essa dúvida, vamos descobrir, Sim. vamos buscar, vamos pesquisar, vamos buscar alguém que tenha essa experiência, que possa compartilhar, né? O que não deixa de ser um baita do ensinamento, né? Assim, de uma educação, né? O ato de falar que você não sabe e vamos estudar, ele, na minha opinião, ele é muito mais... ele tem uma capacidade de ensinar muito maior do que... Sei, calma aí que eu vou te falar aqui, fala Dá uma outra desculpa, dá uma né? desculpa e por aí vai. Cara, eu tive dificuldade, a gente começou com o ensino, a gente faz ensino, dentro da MD Ensino, desde que a gente abriu a residência, né? Rafael é professor da Multivix, a gente já fui também, então tem 7, 8 anos que de certa maneira não, a gente faz ensino. Mas quando a gente falou, vamos fazer um grupo de ensino que vá para a internet, vamos dizer assim, eu tive muito, não vou dizer receio, medo, talvez a palavra seja insegurança, por causa de uma coisa que você falou aí, que eu queria bater nisso pra gente conversar, que é, como as coisas não leem o livro, depois de um certo tempo, e eu tenho acho que 12 anos de formado, 10, 11, enfim, de formado, depois de um certo tempo, por mais que você estude, e a gente estuda bastante, você não estuda... Eu ficava com medo eu ficava com medo de chegar na internet e falar um negócio, e isso acontece ainda, e alguém fala assim, não, mas tá errado. Tá errado porque a dose da furosemida você não pode fazer... Inventando aqui, tá, gente? Você não pode fazer 3 ampolas em menos de 12 horas. Um exemplo, assim. E, cara, o cara fala assim, caramba, mas, poxa, nunca ouvi fazer isso e faço 3 ampolas de furosemida em menos de 12 horas. E aí... dá aquela travada e do nada o cara, não, tem aqui, ó, tá no livro tal, isso tal. E é possível que esteja realmente no livro. Mas ao longo do tempo, a prática, junto claro, com segurança, não foi da minha cabeça, Sim. isso aconteceu. E eu imagino que talvez exista essa dificuldade para o professor nesse método ativo, porque ele precisa transmitir para o pessoal, para os alunos, a experiência em cima de uma evidência. Sim, sem dúvida. E essa evidência, em alguns casos, ela inclusive pode ser divergente mesmo. Isso Isso é muito frequente, por exemplo, na área de ginecologia e obstetrícia. Na área de ginecologia e obstetrícia, você tem lá literaturas médicas consagradas que falam protocolos opostos. E aí o aluno chega, poxa, mas nesse livro fala isso, nesse fala aquilo, e aí? Cara, é assim. Existem experiências diferentes, existem maneiras diferentes de se atingir um mesmo objetivo. Exato. É isso que a gente tem que entender. Aquilo que evidentemente faz mal para o paciente é proscrito. Isso não existe discussão. Agora, se você vai para um outro caminho para atingir o mesmo objetivo, não vejo problema. Sim, Pedro. sendo possível, ético e legal, Perfeito. Sim, né? Não é problema. legal. A gente tem um grupo do Telegram que a gente criou um mês atrás, mais ou menos de um mês atrás, que a gente propôs fazer um negócio que até então a gente não conhecia. Não sei se tem outros aí. As pessoas entram, a gente coloca o caso clínico do dia. Tô falando que é uma metodologia ativa. Eu acho que no fim das contas, isso é uma metodologia ativa, Pedro, muito mais pra mim, pro Rafael, pra Ju, que
coordenamos o grupo do que... Eu acho que pra quem tá do outro lado. Acho que pra quem tá do outro lado também tá sendo bom, mas pra gente tá sendo incrível. Mas que em cima disso você acabou de falar, assim, a gente coloca um caso, é um caso nosso, a gente tá lá na beira do leito, Ju, vamos fazer um caso aqui agora, vou passar esse caso aqui no grupo. A gente cola o caso e faz uma enquete. E aí nessa enquete não existe uma resposta certa e não existe nenhum caminho só. Você pode estubar o paciente, você pode não estubar o paciente, você pode não estubar por isso, por aquilo, você pode colocar vasopressina agora ou não colocar. Sim. E é interessante que eu tô ficando encantado com esse grupo, porque ele tá me dando, além de um reforço de aprendizado muito grande, de questionamentos, e aí vai estudar, e aí vem uma pessoa e dá a opinião dela, porque, bem, gente, tem 300 pessoas já, então já tem muita gente engajada conversando, mas o que eu tenho ficado encantado é que é difícil colocar uma enquete que eu tenho uma resposta mais que 50%. Unânime, né? Unânime, então, Não, unânime nem impossível, impossível. né? Mas isso que você está dizendo é basicamente o que se faz na metodologia TBL. Como que funciona essa dinâmica do TBL, né? Eu monto um caso clínico, eu pego uma situação clínica, coloco lá 4 alternativas de resposta. Uma é errada, certamente errada mesmo, completamente errada. Uma é a que eu considero certa. E 2 poderiam ser certas também, se eu tivesse algum outro detalhezinho, alguma outra informação. Por quê? Exatamente para estimular a discussão. Legal. Eu não quero que seja unânime, eu não quero que todo mundo me dê a resposta, eu quero que exista uma discussão. Legal, hein? E aí essa discussão, como que a gente faz? Por exemplo, eu pego uma sala com 60 alunos, essa dinâmica ela foi desenvolvida até para salas maiores, né? Em Harvard eles chegam a usar com 200 alunos. Caraca. E aí dividem em grupos de 5 a 7 equipes, alunos por equipe. E aí os alunos precisam primeiro discutir dentro da equipe. Então eles precisam chegar num consenso dentro da equipe. Ou seja, você imagina 7 pessoas discutindo. Já é uma discussão rica. Sim, né? muito. E aí, ao mesmo tempo, todas as equipes emitem a sua resposta. Simultaneamente. A equipe. Então nós aqui chegamos que a resposta é a letra A. Nós vamos usar um software e responder letra A, ou nós vamos pegar uma plaquinha e levantar aqui letra A. Legal. E todo mundo vai fazer isso ao mesmo tempo. E aí a nossa equipe respondeu letra A e a equipe do lado respondeu B. E aí agora a discussão é entre equipes. Então, por que vocês acham que é A? Por que vocês acham que é B? Legal. E aí a gente Ainda trabalha vai para essa né? discussão. Então a gente trabalha comunicação, negociação, Nossa, soft massa. skills, né? E o professor, qual que é o papel dele? Direcionar essa discussão. Então se ele percebeu que a equipe A tá com a resposta que não é a melhor, mas está ganhando a discussão, não, peraí, gente, mas isso aqui. Aí ele joga uma dúvida Legal. para direcionar para onde tem que chegar. Não é fácil ser né? professor nesse sentido. Não é fácil, não é fácil. Além de não ser fácil, é difícil, né? É verdade. Adorei essa frase aí, Luiz. Vou fazer um corte dessa frase da Ju. Vou encaixar, fazer um meme dessa frase Além dela. de não ser fácil, ser professor é difícil. Gostei dessa frase sua, Ju. Gostei. Mas é isso, é conhecer as técnicas, né? Porque a gente transpõe isso para medicina prática, né? Eu tenho que conhecer técnicas. Eu tenho que saber me comunicar. Eu posso ter uma aptidão. Poxa, esse cara ele é empático, ele se relaciona bem. Mas existe técnica de comunicação de más notícias. Pô, com certeza. E o profissional que vai lidar com isso precisa conhecer. Sem dúvida. Então, o professor, ele pode ser aquele cara que, poxa, eu adoro dar aula, eu gosto muito e tal, mas tem que conhecer técnica, Sim. porque essas técnicas fazem diferença no aprendizado do aluno. Já vi muita gente legal dando más notícias de uma forma ruim e muita gente embotada dando más notícias de uma forma extremamente... Porque conhece a técnica que tem que ser utilizada. Né? Exato. Muito legal, tá dando vontade de fazer faculdade de novo, cara. Você sacou? Eu já tenho vontade de fazer filosofia, cara. Eu falei Não, eu já pensei em fazer filosofia também. Meu pai é filósofo, você fala. Sério? Meu pai é filósofo. Sabia. E professor também, dava aula no Nex. Começa os dois. Filosofar. É mais complexo pra mim. Nessa hora eu passo bom que você tá aqui. O Pedro, tanto de filosofia que ele já falou que se o cara é professor, ele mas faz eu filosofia. quase entro no time. Esses dias eu tava pensando em fazer um doutorado em filosofia. Aí, ó. Ô, Rafa, eu acho que é você que tá Não, mas segurando. eu fico Luiz. acompanhando uns filósofos, né, contemporâneos Aham. aí, e, cara, quando eu vejo aqueles caras falando, eu fico pensando, puxa vida, eu tenho que pensar igual esses caras. Não, tem que pensar. Eu acho que pensamento
de todas as habilidades que a gente pode ter, uma que eu acho que é muito pouco valorizada no Brasil, e acredito que celular, Netflix, tudo isso que a gente tem hoje, tem dificultado ainda mais. Que é realmente a habilidade de pensar. Porque pensar e filosofar, talvez filosofar ficou um termo conotativo, assim, nem sempre aplica exatamente ao que ele deveria ser aplicado, mas pensar é um ato ativo, assim. Sim. Eu vou definir agora que nesse momento eu vou pensar e vou raciocinar e filosofar sobre determinado algo. E quando você começa a trabalhar isso, assim, olha que eu sou filósofo, não sou nada, eu sou um cara que gosta de ficar pensando. Você começa a criar conexões neurais que não existiam, assim. Sem dúvida. E isso te expande de um jeito que vai ser aplicado para outro. Qual que é o problema disso hoje? Cada vez mais a gente tem menos tempo de pensar. Sim. Porque quando você tá à toa para pensar, você pega o celular e vai procrastinar no Instagram, por exemplo. É o que o Clóvis de Barros fala sobre isso, né? Ele fala que a capacidade cognitiva, né? Você gerar capacidade cognitiva, capacidade de pensamento, é tão difícil quanto gerar músculos. Então, se você vai para academia para ficar com um músculo grande, você também tem que pensar para desenvolver capacidade cognitiva. Perfeito. Né? E é o que você falou, a gente está cada vez mais utilizando a nossa capacidade cognitiva para nada. E novamente a gente fala que não é sobre informação, né? Não. Esses caras lá de trás não tinham acesso a nenhuma todas essas informações que nós temos, e os caras faziam. Eles criavam do nada, né? Tipo assim, olhava pro céu e falava, a Terra é redonda. Caramba! Esse que é o ponto, não era do nada. Ele pensou várias outras coisas antes de pensar aquilo, sabe? Sim. Quando você tem alguma ideia, hoje, assim, quando eu às vezes penso pra... Sei lá, escrevi um negócio igual eu escrevi aqui, aquilo não foi... Sentei, aquilo eu fiquei pensando um monte de vezes. Nem tô falando que esteja bom, pelo amor de Deus, eu tô comparando nenhum filósofo. Mas eu quero dizer que o pensamento, esse é um pensamento errado, assim, tô falando que está errada, que é de você achar que o pensamento ele vem. Sim, não. Mas eu digo do nada porque foi ele quem criou, entendeu? Ah, sim. Ele não leu alguma coisa, alguém que falou. Ele por si, a partir dele, agora, conseguiu o que a gente criar não isso. percebe muitas vezes é que ele errou muito antes de conseguir chegar nesse resultado, né? Muito. Ele tentou várias vezes e falhou. Você imagina, por exemplo, na medicina, quem desenvolveu a técnica de Seldinger para chegar nisso, né? Hoje a gente só precisa aprender e treinar. O cara desenvolveu. Ele pensou no material que ele precisaria, ele desenvolveu aquilo, ele criou aquilo. Sim. E aí a gente entra falando aqui da educação médica, a gente entra na taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela está relacionada ao nível de complexidade, né? E aí a gente volta à questão do professor que está na sala de aula só repetindo o conceito que está no livro. Ele vai fazer o aluno ficar na base da taxonomia de Bloom, que é só relembrar e entender. E eu quero que esse cara seja capaz de, no mínimo, aplicar o conceito. Se ele puder criar, aí é melhor ainda. Né? Quem foi a pessoa no mundo que mais sabe sobre iPhone? Steve Jobs, né? Por quê? Porque ele criou o negócio. Sim. Ninguém sabe mais que ele que criou, né? Sim. Então, se você tem alguém que é capaz de criar, de desenvolver alguma coisa, isso é rico demais. É nesse sentido que entra na educação médica. Por exemplo, no currículo médico atual, a gente tem lá um eixo do curso relacionado à gestão de projetos em saúde, em que a gente trabalha com os alunos através da técnica de design thinking, para que eles identifiquem problemas numa comunidade, num local, e é claro que com níveis de complexidade, né? O aluno do primeiro período vai identificar um problema menos complexo que um aluno do oitavo período. E proponham soluções. Então, eles usam o método do Canvas, mostram lá identificam um problema, propõem a solução, a proposta de valor, tem o feedback do usuário, desenvolvem alguma coisa. E isso eu acho que faz... a gente não espera que saiam grandes coisas dali, mas a gente espera que ele mude a visão dele, que ele perceba... Você já fomenta um pensamento já de criar, na hora que ele chegar, na hora que ele chega no hospital para trabalhar como médico, ele não é um mero repetidor, ele vai identificar problemas e propor soluções. Sim. É isso que a gente precisa, né? Ô Pedro, e falando em currículo, né, uma coisa que a gente queria muito perguntar a você é em relação a esse currículo engessado ali,
baseado em somente coisas técnicas, né? De livro. O que você acha dessas novas vertentes que já falam sobre aprender gestão, aprender finanças, empreendedorismo? O que você acha disso? Filosofia. Educação. Educação Sim, pro médico. fundamental. Como é que você vê, assim, só te interromper, mas como é que você vê isso dentro da grade curricular da medicina? Assim, você falou muito que, de uma maneira geral, me parece que quase que naturalmente isso está acontecendo dentro dos métodos que você citou e que você aplica na sua escola. Mas você vê isso, assim, colocado de uma forma cartesiana, ó. Você vai ter no segundo semestre, no quarto semestre, no oitavo período, uma cadeira de empreendedorismo, uma cadeira de inovação, enfim. Como é que você vê isso? Sim, a ideia é que tem que ser inserido. Isso já é definido, né? As faculdades públicas levam mais tempo para conseguir inserir isso, porque, né, tudo que demanda maior recurso, maior discussão, gera mais tempo. Depois das diretrizes curriculares de 2014, os métodos ativos entraram. Mas método ativo é uma coisa, né? O currículo é outra. Então, eu posso ter um currículo tradicional, com disciplinas isoladas, em que eu estudo, por exemplo, a anatomia do coração e a histologia do pulmão. Não faz sentido para o aluno. Ele está aprendendo a anatomia do coração e a histologia do pulmão. Por quê, né? Sim. Então, a gente já evoluiu nesse sentido para um currículo modular e integrado. Então, eu tenho hoje, por exemplo, um aluno do segundo período que estuda ao mesmo tempo a anatomia do coração, a histologia do coração, a fisiologia do sistema cardiovascular, a semiologia do exame cardiovascular, então, para que ele atinja esse aprendizado significativo. Essa é uma vertente, né? A ser integrado o currículo. Legal. E aí entra essa questão da gestão, tem que estar inserida no currículo. Está inserido no nosso currículo lá, a gente tem um módulo de gestão em saúde e inovação. Aí a inovação entra do primeiro ao oitavo período, nesse eixo de gestão de projetos em saúde, junto com pesquisa e usando essa técnica do design thinking para desenvolver soluções inovadoras, né? O objetivo é esse. Então tem que estar no currículo. O profissional do presente já precisa disso, não é o do futuro, não. O do futuro, sem dúvida, mas o profissional médico do presente, ele já precisa ser um profissional com essa visão da inovação. Não é que o cara tem que ser um cientista que cria muitas coisas tecnológicas, não. Mas problemas reais, né? Isso, a inovação, ela está relacionada muitas vezes a processos, a Perfeito. inovar em processos. Sim. Eu não acredito também, Pedro, Será nessa que esse inovação. Acho que. Desculpa. Não, pra falar. A inovação, ela ficou muito. Tá com uma conotação muito tecnológica. Sim. E inovação, sei lá, quem inventou o lampião não tinha nada de tecnológico ali. Ele botou querosene, que foi o Rockefeller, né? Rockefeller foi o homem mais rico dos Estados Unidos e hoje, se atualizasse a fortuna dele, ele seria, acho que, o sexto, sétimo homem mais rico do mundo. A fortuna dele, a boa parte da fortuna dele foi em cima de, se eu não me engano, Rockefeller. A tecnologia tá passando. De uma tecnologia que era pegar uma coisa de vidro, uma redoma de vidro, colocar um chumaço de querosene, pegar o querosene, que na verdade a inovação dele foi pegar o querosene e colocar naquele negócio e criar o lampião. Então isso foi uma baita de uma inovação. Se não fosse isso, talvez a gente estivesse ainda muito além do que a gente está hoje. E na saúde, na gestão em saúde, né, uma demanda enorme é a eficiência operacional. Né? Perfeito. Eu preciso que o paciente seja cuidado da melhor maneira possível, com o menor custo possível, para a gente ter sustentabilidade de um sistema. E muitas vezes a gente observa ali processos que podem ser modificados, a gente ganha tempo com alguma pequena modificação, e isso tem que ser enxergado. E é esse profissional que tem que enxergar, né? Porque é ele que está lá. Não adianta, eu vou ter que contratar uma consultoria para vir aqui analisar todos os processos, mapear tudo. Isso não é sustentável, né? Então, se eu tiver um profissional que é capaz de identificar problemas, o meu paciente está ficando internado muito tempo por causa disso aqui. E se a gente fizer isso aqui diferente, isso se resolve. Legal. Beleza, vamos lá. Vamos modificar esse processo. Deu resultado? Deu resultado. Ótimo. Foi uma inovação. Sim, exato. Ele trouxe uma inovação. Eu acredito que inovação para mim
inovação é o pensamento, Isso. não é a construção da tecnologia. Né? Pode ser. Claro, né? isso. Pode ser também, uma mas coisa que a gente só não pode ficar preso a isso. Perfeito. A inovação é eu criar um aplicativo. É, A inovação é eu criar um produto novo. É. Não, pode ser um processo. Legal. E isso a gente vem trabalhando no currículo e eu acredito que tem que ser trabalhado. Tem que ser, porque o profissional do presente já precisa e o do futuro vai ser essencial. A partir do momento que você constrói uma metodologia que você permite o aluno o erro, e é interessante isso, porque o que as pessoas hoje, eu escuto muito na internet, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que sim. Queria até ouvir a opinião do Melo também em relação a isso. A gente ouve muito na internet, porque a gente é pai. Você tem filho? Tem, 2. 2? Que isso? Tem tanto filho assim, gente? Caraca, Mel. Quantos anos o menino tem? Não é fácil não, rapaz. É uma de 4,5 e um de 2,5. Caraca, rapaz, o meu tem 6 e 4. Caramba, Pedro, foi bem no meio da pandemia, então. No meio da pandemia. É, a minha também. Quem não sabe, Pedro, eu, Melo, Ju. A Ju também, tadinho. A Ju trabalhou 480 horas, inclusive, na pandemia. Trabalhamos tudo junto na pandemia, né? Calma aí. Foi uma luta, né? Foi uma luta grande, né? Dificuldade grande. Depois daquilo ali, o Pedro quis ir para um lado mais acadêmico ali. Não, já era, né? Mas acho que deu uma... Traumatizou. Na verdade, assim... Essa pergunta eu vou te fazer. Eu ia saindo da pergunta, o que te levou a ir tanto para uma área assim, mas... Porque você é um cara raiz assistencial. Essa palavra é horrível, mas você é um cara assistencial, assim. Você é um cara que formou, te conheci na assistência, e fazendo uma bela na assistência. Porque você tinha, porque no sentido que você desviou ela um pouco para um outro lado, mas você tem uma carreira na assistência que eu tenho certeza que seria tanto do empreendedorismo, quanto da gestão, quanto da qualidade assistencial pura. O que te... Mudamos totalmente o assunto aqui, né? Mas é que eu fiquei curioso agora, fiquei pensando nisso. O que te levou a fazer essa mudança, assim, a fazer essa conexão com... Cara, na verdade foram circunstâncias relacionadas à necessidade da dedicação, sabe, Gabriel? Na pandemia ali a gente viveu aquela intensidade, né? Time de intubação no hospital, Exato. fazendo aquele monte de coisa que eu amo fazer. Sim. Realmente, como você falou, a assistência é a paixão que a gente tem. E quando eu resolvi entrar na área da educação, veio o convite do Grupo Multivis, onde eu me formei. Uhum. Então, existe uma relação que não é só uma relação empresarial, comercial, sabe? É uma relação que eu me formei ali, me convidaram para trabalhar ali, aceitei. E eu notei a necessidade de dedicação para ver uma entrega à altura, né? Legal. Porque eu também não iria... vou ficar aqui porque eu gosto da Multivic, a Multivic gosta de mim. Tá tudo né? certo. Não, Sim. vamos... Aí eu fui me dedicar a estudar educação médica, então. E no último ano existiu... Mas eu mantive a assistência. Mantinha ali durante algum tempo fazendo a educação, a parte educacional e a assistência. E no último ano surgiu essa demanda enorme que foi assumir essa função da direção de medicina do grupo. Então, aí no último ano eu me abdiquei um pouco da assistência para me dedicar a isso, porque aí seria um salto né, grande e as coisas vêm dando certo. Mas a assistência tá me chamando de novo. Eu preciso da assistência. Eu acho que a gente tem... já quero voltar. Eu acho que o médico, ele tem um potencial de empreender muito grande. Por N razões. Sim. Porque você tem uma estrutura sociocultural boa, você fez uma faculdade de 6 anos, passou no vestibular concorrido, você se dedicou, você estudou. Você tem um recurso financeiro, de uma maneira geral, também é bom. Acima da média. Acima da média, essa talvez seja a palavra. Só que eu acho que a gente tem uma dificuldade de empreender. E a gente fala muito, eu converso, tem um grande amigo meu que tem um canal muito legal no YouTube, o Gustavo. A gente conversa muito sobre empreendedorismo. A gente já fez uma live lá. E eu acho que uma das dificuldades que o médico tem para empreender não é nem a formação, porque você acabou de falar aí um monte que você tá formando médico para empreender. Mas é que a gente gosta demais da assistência. A gente gosta. E aí quando você começa a falar de empreender, querendo ou não, você vai ter que se dedicar em algum momento a algo que não é só assistencial. Sim. E aí isso começa a te cobrar, né, Melo? Você começa...
você fica, caramba, a decisão de sair da beira do leito, Sim. você fala, poxa, mas eu me formei, eu fiz isso, eu amo medicina, eu amo a lida com o paciente, mas também vejo em você, no seu caso, enfim, vejo em mim uma aptidão para isso, seja empreender, seja ensinar, seja empreender na saúde, qualquer coisa que você vai fazer diferente da assistência. Você vê uma aptidão para aquilo, você gosta, você tem talento, Sim. mas ao mesmo tempo o seu... E os próprios nossos pares mesmo acham, poxa, Pedro, você vai parar, vai sair do hospital, como é que é isso? Sem Né? O negócio, dúvida. pô, Você vai deixar de ser médico, né? Exatamente. Vai parar de trabalhar, né? Exato. Vai parar de trabalhar. E parece que as outras coisas não são trabalho. Exatamente. Né? Não, esses dias meu sogro falou, mas você não é médico, mas você é empresário. Eu falei, claro que não, sou médico com certeza. Eu sou médico com certeza. Mas eu acho que é quando... Eu penso que tem que ser transitório. Eu penso que o médico realmente tem que estar na assistência, porque Legal. é uma missão que a gente tem. Legal. Né? Sim. Existe a questão do retorno financeiro, existe a questão empresarial, existe tudo isso, mas a medicina ela não pode ser vista como negócio só. Uhum. Né? Claro que ela tem que ser vista como negócio, não é um sacerdócio simplesmente, Sim. você é obrigado a trabalhar de graça, né? Isso não existe. Mas também não é só negócio. Uhum. Eu acho que existe uma missão aí, Claro. e se a gente tem esse conhecimento, tem habilidade para isso, tem competência, a gente tem que usar isso para ajudar as pessoas também, né? E é legal que até como na sua assistência, essa vivência que você tem como professor, como à frente da Multivix, isso te agrega na sua assistência. Você consegue entender os processos assistenciais com uma visão Sem muito dúvida. melhor. E eu acho que isso falta, e você trouxe que na formação já você trabalha muito mais isso, mas eu percebo isso. Hoje o médico, pelo menos a minha formação foi muito cartesiana ali, e eu não conseguia olhar eu não tinha uma visão além do paciente, não olhava processo, não conseguia entender que eu poderia modificar processo diagnóstico e e melhorar tratamento, minha assistência. né? Exatamente. Diagnóstico e tratamento. E para mim, a terapia intensiva, talvez por ter um ambiente mais controlado, a gente via muito isso, processo, e eu aprendi muito o poder dos processos e trabalhar isso aí. Mas a formação, Pedro, eu ainda acho, pelo menos a minha, foi muito aquém nesse sentido. Sim, cara. sim. Muito aquém. Na minha também, né? E vou te Isso é novo. Isso, e eu vou te falar, muito. talvez, nós, pelo menos na minha visão, eu não sei se eu estava pronto a hora que eu entrei na faculdade para aquele tanto de coisa, porque realmente minha escola foi uma escola tradicional e tudo, isso realmente é muito novo, né, Pedro? Eu imagino que deve ser muito heterogêneo, assim, esse cara quando ele entra com visões de mundo, né, assim, alguns muito fechados, para ele pegar essa ideia, é um negócio... E eu tô para te falar, Rafa, que na época que você entrou na faculdade, que nós entramos na faculdade, a própria gestão em saúde na nossa região não era desenvolvida como é hoje. Claro. Né? Não. Porque você falar em DRG Brasil, isso não existia. Sim. A gestão hospitalar era uma gestão muito familiar, uma gestão muito ali pobre mesmo, né? Hoje em dia você tem hospitais dispensando medicamentos na dose exata que o paciente vai usar. Sim. Antigamente era o frasco inteiro. Fraston, Né? E o meu boi, as né? coisas mudam, né? Eu acredito, você falou uma coisa muito verdade, Pedro, pra mim. É porque a gente sempre tem a tendência de falar assim, não tá bom agora, não tá bom agora. Mas melhorou muito. Mas melhorou muito, cara. Porque o que não tá bom agora? Porque tem muito médico? Tem muito médico. Tem muita faculdade? Tem. Até uma pergunta que a gente quer fazer pra você. Tem muita faculdade abrindo e com certeza vai ter muito profissional que não estão contento do que deveria, né, na saúde, na medicina. Mas ao mesmo tempo, se você tem um pouco mais de tempo, e a gente tem talvez esse tempo de transição ali, assim, talvez de geração médica, de uma época que não tinha tanta faculdade de medicina. Quando eu entrei no vestibular, em Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, só tinha Mescanha e UFES. Quando eu entrei no vestibular, hoje a gente já está aí com 5, 6 faculdades. 6 unidades no estado, que é um estado pequeno. Sim. Então, a gente vive essa transição. A minha faculdade foi totalmente cartesiana, como você mesmo disse. E aí, quando você tá vivendo essa transição, você consegue olhar para trás e falar exatamente o que você acabou de falar. Que, cara, trazendo para gestão, saindo um pouco da educação, mas é a mesma coisa, você tem gestores e a conversa, é óbvio que ela não está no ponto que a gente gostaria. Sim, sempre tem o que melhorar. Sempre tem. Mas já existe uma conversa. Sim. Já existe um diálogo. Já existe uma visão hoje de vou procurar os médicos melhores qualificados. Vou valorizar
dentro do que eu consigo isso. Vou olhar para a dispensação da medicação de uma forma muito mais sustentável. A experiência do paciente conta. Os médicos são capazes de resolver, aqueles profissionais que são capazes de resolver um problema e não criar problema. Sim, sem dúvida. Porque o que mais tem também é médico criando problema para gestor, né? A gente fala mal do gestor, mas o que mais tem é médico criando problema para gestor. Então, acho que isso tudo traz a gente para um cenário, por mais que tem muita gente formando, e a gente tem um público muito grande de gente que está aí formando e formou há pouco tempo, e olhando e ouvindo gente falar, tá ruim, o mercado tá ruim, não para de formar médico, não sei o quê. Eu ainda acho que tudo isso que está acontecendo tem tanta oportunidade. Muito. Tem mais oportunidade, Melo, do que quando seu pai formou, cara. Que provavelmente só tinha ele mais 5 médicos aqui no estado. É porque antigamente a oportunidade era o quê? Ele tinha uma carga horária dele, sei lá, 80, 90, 100 horas semanais. E aí ele conseguia preencher aquela carga horária com alto ticket. Sim. Porque só tinha ele. Sim. Mas agora você tem inúmeras outras possibilidades. A gente Sem acabou de dúvida. citar uma que foi a sua carreira, inclusive, que te possibilita também melhorar de ticket, mas melhorar também de qualidade da sua vida, do que você pratica. Porque, veja, talvez usando seu pai como exemplo, porque é uma geração ainda mais atrás, talvez seu pai foi fácil pra caramba pra ele chegar. Espaço no mercado. Espaço no mercado. Tô falando aqui, talvez não tenha sido, tá? Mas foi fácil pra caramba. Se ele estiver ouvindo, ele vai falar. JJ estiver ouvindo. Fácil nada. Fácil nada, esse moleque tá falando aí, esse garoto tá falando aí. Vai me dar um peteleco segunda-feira no hospital. Mas talvez tenha sido fácil pra ele chegar aqui e ter um ticket alto de cobrança, de coisa. Mas a possibilidade de trabalho que ele tinha era assim, gente livre, você sabe? Você viveu isso na infância com ele. O mercado era aberto, né? E assim, tinha gente te ligando pra ele sábado, domingo, ele trabalha domingo a domingo de maneira, não tinha tempo pra família, provavelmente, como a gente tem Sim. hoje, como você tem pros seus 2 filhos, como eu tenho, apesar de trabalhar muito. Sim. Então, existem outras coisas que o mercado possibilita, que não é só simplesmente um ticket alto por consulta. As coisas conseguem E essa resolver. geração, né, a anterior à nossa, ela foi uma geração que abriu mão da gestão, por exemplo. Exato. Né? O médico não fazia gestão. E aí a gente está tentando retomar isso agora. Uhum. Você está vendo um movimento agora do médico querer entender Sim. da gestão, dos processos de saúde, Sim. né? Houve esse movimento de que a gente estava Mas a fora. formação não te dava, nem trazia essa possibilidade. Eu Não nunca vi dava. discussão Não de dava. gestão, de experiência, Não. de paciente na Nem minha o formação. gestor, cara. Nem o Na gestor do verdade, hospital. na Nem o verdade, gestor. Na Te dava verdade, essa Gabriel, a possibilidade, né? gente via com alguns profissionais, poxa, que se preocupavam com a experiência ali no ambiente de trabalho dele ali, quando estava Sim. acompanhando o ambulatório, era legal, isso agregava, mas como assunto, como Como formação, não não existia. não Não existia. existia. Não, pra mim isso começou a partir do momento que o gestor, que também não queria entregar pro médico, ele começou a entender que se ele não trouxesse esse cara pra cá, ele ia perder muito. Ia quebrar. Assim como o médico começou a sofrer as consequências de não estar lá. Sim, Então, vamos nos juntar aqui. isso aí. A gente está caminhando ainda. Acho que isso ainda, Ju, não é uma realidade a nível Brasil Não, pouquíssimo. Mas acho que existe hoje um caminho que começou a se essa aproximação, ela começou a acontecer. E acho que isso é fundamental para o futuro da medicina. Por isso, Sim. quando o Pedro traz isso tudo aqui sobre a faculdade, falando da Multivix, eu acho muito legal esse pensamento, cara. Muito legal mesmo, porque eu aprendi muitas coisas na prática ali, por viver situações na própria formação ali, mas na faculdade eu não tive isso. Tem que estar Né? na grade curricular, né? É. E tem uma coisa legal que você está falando que para muita gente soa como fraqueza, e pelo que eu estou entendendo, toda essa metodologia, todo esse mindset, essa cultura hoje educacional, ela permite, eu comecei a falar isso que agora eu mudei, mas ela te permite a falha, né? Assim, o que é bom, cara. O empreendedor, e aí o solucionador de problemas, se você quer matar ele, você acaba com a possibilidade de falha, cara. Você não pode acabar com a possibilidade de falha da pessoa. Ele tem que poder tentar de novo, ele tem Exato. que, né? Ele tem que Exato. entender que falhar faz parte do processo. Exato. O pensamento ideal só vem depois de Isso aí. tentativa e erro, né? O ideal é que essa falha aconteça, inclusive, durante a graduação. No ambiente controlado. No ambiente São, controlado. na residência, Que é isso aí. ela não aconteça na hora que Tem você alguém está que- lá prestando o seu serviço. Né? Perfeito, perfeito. Mas isso também não impede de lá na hora também mesmo. Sim. Que você tenha dúvidas, né? Não, mas esse que é o ponto. A falha
ela é permitida. Não é diferente de incentivar a falha, Sim. que é que você vê às vezes assim, o cara tá na corrida, todo mundo da corrida, que você gosta de correr e fica correndo em linha reta, ela tem uma facilidade gigante mesmo. A Ju é um monstro em correr em linha reta. Vai ter maratona de Vitória aí. Vou fazer a meia. Vai dar uma bola no pé dela. Aí, Pior que eu jogava bola na faculdade, tá? Já te contei isso, né? Que eu jogava bola. Aí, às vezes, dá uma pedalada. Tinha que sair um pouquinho do centro. Aí não vai. Até me perdi onde eu tava. Depois... mas... Você ia falar de não incentivar a falha, isso, mas que... Não incentivar a falha... Assim, incentivar a falha é um problema. Sim. Mas a permissão da falha... Sim, e assim, falhamos. Vamos Não, corrigir. exatamente. E falha acontece. A vida real é assim. Como que nós vamos corrigir? Exatamente. Só que não era assim que você fez a residência. Claro que não. Claro que não foi assim. Claro que não. Lógico, Exato. lógico A que residência não. terapia intensiva você fez, que você foi meu residente. Eu gosto de falar isso sempre quando eu posso falar isso. Na sua residência... Você não podia. Falhou, toma uma pinça. Claro. Toma um bispiri no peito, né? Toma uma porrada. Beleza, mas o mundo real, a gente vê o tempo inteiro acontecendo falhas, cara. Sim, Isso é o mundo real. sim, Pedro. Se você não sabe como lidar com Exato, ela, você não cara. evolui, cara. Exatamente. Sem dúvida. E isso é importante, né? Saber como lidar. Exato. Porque se você é treinado para só fazer o certo, sempre tem que dar certo, quando dá errado, você não sabe resolver. Sim, E aí tá o problema. exato. Que é muito diferente, né? Você ter, por exemplo, você tem como comunicar uma falha. Olha, nós falhamos. Aconteceu isso, e a maneira de solucionar é essa aqui. E nós estamos fazendo isso, Né? pra Exato. funcionar. É Todo isso, mundo que funciona tem que saber drenar um tórax, né? né? E tem que saber explicar para a família Claro. que aconteceu a drenagem. Perfeito. Por que aconteceu, né? Não adianta, falei aqui, vou esconder, né? Isso não pode acontecer. Então, essa questão na formação é importante, né? Porque se você pega o cara que funcionou e fez um pneumotórax e acaba com ele ali, acaba com a vida dele, ele tá entendendo que se isso acontecer, eu tenho que largar a medicina. Exato. Eu sou um mau médico, né? Exato. E a literatura diz que 1% das vezes vai acontecer, Sim. usando a técnica correta. Sim. Tudo habilidado vai Exatamente. acontecer, né? Comigo nunca aconteceu. Nunca acontece não. Do lado de lá, Pedrão, acontece com mais frequência, mas aqui tudo bem. Do lado de cá, funciona menos. E tem um lance sobre isso, né? E tem um lance que quando você aprende a falhar, aprende a falhar, a interpretar a sua falha, é uma coisa que eu acho, uma ideia minha, que aí você começa também a aprender a acertar. Porque, veja, Pedro, eu acredito que a gente vai acertar mais do que falhar na vida, tá? É um jeito que eu penso. Acho que Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Só que se você acerta e fala assim, poxa, acertei. Vou encostar nisso aqui, tá tudo certo, Você isso é não bom. evolui. Não pode. Mas eu acho que esse é um dos problemas. A gente aprende até a história do errar é bom que a gente aprende. Isso é verdade. Na verdade, errar e aprender com erro é uma obrigação. Você tem que aprender isso aí. Exato. E aí, só que essa obrigação ela não precisa ser cobrada. Ela tem que ser treinada. Isso. Aprender a falhar, olhar para sua falha e se desenvolver, isso é um ato de treinamento. Sim, sem dúvida. Quem se envolve cobrança, autocobrança, sofrimento por aquilo, inibição por insegurança na próxima ação que você vai tomar. Então, ensinar a falhar é fundamental, mas eu acho que as pessoas hoje ainda precisam aprender a ensinar a acertar. Sim. Não Não se contentar com aquele Exato. acerto, né? Exato. Olhar para aquilo e falar, não, acertei. Pode ser melhor. Fiz uma punção e não fiz um pneumotórax. O que eu fiz de certo? Sim. Sabe? Aí fiz de novo. Poxa, não fiz pneumotórax de novo e demorei mais ou menos, ou sangrou mais ou sangrou menos. E o que eu vejo na formação, e aí formando residente, é que eu vejo muita gente que acerta, tá fazendo, mas podia fazer melhor. Uhum. E aí ele para ali, né? Ele para ali, cara, e não aprende a... Isso a gente vê muito no ambiente do esporte, né? Eu me aventurei aí a me inscrever no Campeonato Capixaba de Enduro de Regularidade, de moto, né? Tô competindo esse ano. Não, mas é muito mais difícil do que correr na reta, tá? Tô competindo esse ano. Tô desmerecendo ele não, muito pelo E contrário. aí a gente trocando uma ideia lá, né? Pode citar nome aqui, não tem problema. Pode, não, tem não. O parceiro, né? O Sandro Hoffman, 15 vezes campeão brasileiro de Enduro de Regularidade. E,
cara super simples, gente boa, trocando ideia, e ele falando exatamente sobre isso, só que no esporte, né? Ele fala, eu perguntando pra ele, claro, né? Pegando ali pegando uma ideia, o que eu faço aí? Né? Aí ele falou, Pedro, cara, é treinar da seguinte maneira, faz o seu percurso, fez em 1 hora, agora você tem que fazer em 40 minutos. Legal. Agora você tem que fazer em 30. Então, é assim... Você batendo você mesmo. Você tem que ser melhor que você mesmo, Sim. né? Eu acho que é aprender a pela acertar, linha que você né? está falando, isso né? mesmo, é isso mesmo. Você fez um procedimento médico adequado, você conduziu uma situação clínica de maneira adequada, e como que pode ser melhor ainda? Uhum. Né? É Sandro Hoffman? Sandro Hoffman. Bota o Pix aí, ô, Luiz, só pra dar uma força aqui, pra dar uma força pra gente. Deus abençoe. O cara campeão, geralmente, né, Gabriel? A gente bota o link da Isso, bota Instagram dele. Isso aí. Ô Pedro, e como que você acha que assim, isso é possível ensinar na faculdade? Sabe, você tava falando sobre soft skills, que às vezes nessas dinâmicas em grupos você ensina. Como ensinar empatia, como ensinar a ser ético, como que se ensina isso na faculdade? Porque o médico vai precisar disso, né? Precisa. A nossa grade curricular hoje, ela é dividida em 4 eixos. Então, a gente tem o eixo formação clínica, que entra a formação técnica. Vamos discutir cardiologia, vamos discutir, né? No eixo formação clínica. Ele é do 1º ao 8º período do curso. A gente tem um eixo de humanidades médicas. Uau. Então, em humanidades médicas, que também é do 1º ao 8º período do curso, a gente vai trabalhando exatamente essas questões. Vamos trabalhar diversidade, vamos trabalhar relações étnico-raciais, vamos trabalhar empatia, tudo isso de maneira linear. Gestão de projetos, que eu já falei aqui, né? E, fundamental, atenção primária à saúde. Do 1º ao 8º período também. Então, o estudante ele tem contato com a atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde, do 1º ao 8º período. Porque a gente está formando médico generalista. É um outro problema que a gente tinha antes. A gente tinha uma especialização precoce. O estudante ele entrava na faculdade para ser cardiologista. Né? E aí ele se inscrevia na Liga de Cardiologia e ia fazer residência de cardiologia. E pronto. E antes de ser cardiologista, um intensivista, um cirurgião, né, ele precisa ser um bom médico generalista. Perfeito. Esse é o objetivo da graduação. Então, nesses 4 eixos, a gente consegue contemplar tudo isso. Essa questão das soft skills, a gente desenvolve muito usando metodologias que agregam grupos, e aí tem um segredo para isso também, que é o seguinte: quando o estudante chega, isso os estudantes nem sabem, né? Dá o spoiler. Né? Dá spoiler. Mas não tem problema, não. Quando eles chegam na graduação, a gente usa alguns testes psicométricos. Então, um deles é o MBTI. E aí, todos respondem algumas perguntas ali, e essas perguntas dão um direcionamento de perfil. Então, eu sou mais introvertido, você é mais extrovertida. A gente vai estar no mesmo grupo. Porque se eu sou introvertido e o Rafa também a gente vai ter uma tendência de ter uma convergência aqui, vai sempre estar tudo bem, né? Aquele grupo ali a gente monta porque quem tem afinidade, né? Nós vamos juntar aqui a galera que... Mas não, a galera não pode ser. Da cola, a galera... Mas não pode ser. Não pode ser, aí é o que a gente usa, né? Então a gente monta grupos heterogêneos. Perfeito. Por quê? Porque tem que surgir a situação em que você vai me chamar a atenção. Ô Pedro, você tem que fazer essa apresentação do trabalho, você é introvertido, mas você tem que fazer, cara. Sim, não vai cair. Eu vou ter que dizer pra você, olha só, você tá falando demais agora. A gente tá num momento em que é luto dele, vamos segurar um pouquinho. Você é mais extrovertido, não fala muito não. Então a gente tem que ter essa troca, e o grupo ser heterogêneo potencializa demais esse trabalho das soft skills. Mas a maior fonte de brigas durante a faculdade se chama trabalho em grupo, Trabalho em grupo. Quem nunca brigou no trabalho em grupo, mas pelo visto agora é o grupo desde o início. É o grupo desde o início. É um MMA na faculdade. Não é só o trabalho em grupo, é tudo em grupo. Imagina eu trabalho em grupo com o Rafael, com o Melo. Meu Deus do céu, ainda bem que a gente não foi faculdade junto. Não, tudo bem que a gente vai trabalhar em grupo todo dia. Esse cara aqui, ele escreve com a caneta azul, depois com a vermelha. É complicado, cara, complicado.
complicado. Não sei do seu caso, mas é complicado. Todo metódico. Muito. Não, eu sou organizado, né, metódico? Isso. Organizado. Apesar que se eu falar isso, quando minha mulher escutar esse podcast, ela vai ficar brava. É Organizado nada, né? Ele acha Organizado. que ele é. Ele usa caneta azul, a vermelha e a verde. Eu sou organizado. Mas ele sabe que não é. Tem que organizar a cabeça. Pedrão, assim, a gente tinha uma pergunta pra te fazer que era um pouco polêmica, mas depois de tudo que você falou, pra mim já tenho a resposta, mas eu vou te fazer ela assim mesmo. Essa geração de hoje, você que convive com ela, e a gente ouve isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente ouve, geração de hoje é mimimi, a geração de hoje tá desatenta, a geração de hoje tá não sei o quê. Eu acho que sempre vai melhorando. Acho que o mundo vai sempre melhorando. Sem dúvida. Acho que não, é seleção natural. Darwin falou isso há 200 anos atrás, sei lá, nem quantos anos. Então acho que Um pouco mais do que isso. Tá sacanagem. Vou olhar depois quantos anos ele falou. Foi 200 anos. Mas Darwin falou isso há muito tempo. É evolução natural, seleção natural, você vai evoluindo. Então, essa fala pra mim de que a geração é pior do que a geração anterior, que não sei o quê, isso sempre é só mimimi da geração anterior que tá falando da atual. Mas dito tudo isso, porque eu acho que você vai concordar, mas eu quero ouvir sua opinião acerca disso dentro da faculdade, dentro do aluno, e aí a construção da faculdade, da universidade dentro disso. Você acha que essa geração, sua opinião, ela é melhor, ela é ou pelo menos assim, melhorando, quão diferente, como que vocês entendem essa geração? Ela é uma geração extremamente diferente, né? E isso, essa convivência entre gerações diferentes, tira a geração que precisa atingir um objetivo da zona de conforto, né? Então, eu sou professor, eu preciso que aquele aluno aprenda. Ele está entrando ali jovem, ele está entrando com 17 anos, né? Eu sei onde ele precisa chegar, certo? Só que ele não vai chegar lá do mesmo jeito que eu. O caminho vai ser diferente. Por quê? Porque ele vive outro mundo. É uma geração que eu diria que não é melhor nem pior, ela é diferente. É outro mundo. Eu peguei a internet começando, né? Então a gente tinha que baixar uma música a noite inteira, gravar no disquete, né? Eu vendi CD pra caramba, cara. Isso aí, todo mundo vai ser preso aí. Hoje tudo pirateando. Hoje você tem criança de 4 anos usando smartphone. Eu acho. Né? E buscando YouTube Kids lá e procurando o vídeo que quer ver. Eu tô dentro do carro, de vez em quando escuto a corda Pedrinho, começa a tocar. A minha menina de 4 anos pedindo a Alexa. Pois é. Então o estudante que chega na graduação, ele também não suporta mais ouvir uma aula de 2 horas. Se você colocar ali 2 horas para um professor falar tudo aquilo que está escrito no livro, no mesmo tom no de mesmo voz, tom, se isso não... o estudante vai se dispersar. Então, isso tem que ser trabalhado. E aí, a nossa geração de docentes, de pessoas que estão engajadas na educação médica, é que tem que se adaptar, né? É a seleção natural, quem sobrevive, não é o mais forte, é quem se adapta. Perfeito. Né? Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade para que a gente consiga atuar como facilitador do processo de aprendizagem desses indivíduos que vivem num mundo diferente, na fase de vida deles, né? A gente vive no mesmo mundo, mas quando nós tínhamos aquela idade, a gente tinha outra visão. Então, eu não posso entender que o jovem de 18 anos pensa da mesma forma como eu quando tinha 18 anos. Sim. Ele pensa de outro jeito. E eu tenho que me adaptar ao jeito que ele pensa, para entregar valor para ele e para que ele atinja o objetivo, para que ele desenvolva a competência que é necessária para atender a população. Justo. Que isso tem que ser atingido. Eu não posso também simplesmente chegar e dizer, não, porque é diferente, então a gente pode deixar ser... Não, tem coisa que não dá para negociar. Sim. Eu preciso que ele saiba fazer diagnóstico. Sim. Eu preciso que ele saiba tratar os pacientes. Isso é legal. Tem coisas que não dá para negociar. Né? Talvez a maneira que eu vou entregar deve ser diferente, possa ser diferente. Mas eu não posso abrir mão... O objetivo tem que atingir. Isso. É? E eu acho que isso é legal, Pedro. Que você, cara, beleza, a gente pode ir por um outro caminho, a gente vai, mas você no final, e aí é o legal desse modelo de ensino, no final você tem que me entregar isso aqui. Isso você tem que chegar nessa... Tem que chegar lá. E aí você tem que ter, é muito importante no processo educacional, a avaliação tem que ser continuada. Eu não posso chegar para esse cara e dizer para ele onde ele tem que chegar, desenvolver uma estratégia
e chegar lá no final e falar, ó, deu errado, você está reprovado. Né? Isso precisa ser construído ao longo Eu do preciso dar feedback. Aham. O feedback é extremamente importante. Então, no processo educacional, eu diria que hoje a estratégia mais importante é o feedback bem feito. Legal. Um feedback bem feito, né? É você dizer para o estudante no que ele é bom, isso daqui você está indo muito bem. Fortalece, inclusive, porque você está acertando. Sim. Busca mais ainda porque você está indo bem. Mas Isso daqui nesse você aqui- precisa melhorar. E aí vamos pensar aqui junto. Uhum. Como é que a gente vai fazer para você melhorar isso daqui? Porque senão não faz sentido, né? Imagina que o estudante passa com você lá na UTI, por exemplo, um mês. Ele fica um mês num estágio de UTI. E aí ele não tem feedbacks, e aí chega lá no final do estágio, você diz para ele, ó, você não sabe tá conduzir o reprovado. paciente, você não Sim. sabe usar uma droga vasoativa, você não sabe manejar ventilação mecânica, você está reprovado. Sim. Pô, mas você podia ter me falado isso na segunda Aham. semana. O que eu podia Tinha ter mudado. melhorado, né? Da segunda semana para a quarta. Sim. Então, essa estratégia de feedback, ela tem que ser muito utilizada, muito potencializada. Porque ela enriquece demais esse processo de aprendizagem. Engraçado, porque você vai ter um aluno que está, às vezes, sentado um do lado do outro, um com uma evolução em alguns aspectos à frente, outro não. Então, tudo isso também é Sim, complexo, sim, né? No mesmo ambiente. Porque a gente, quando tinha aula lá na escola, na faculdade, lá, às vezes era, cara, todo mundo é igual, vamos ter aula agora de ginecologia. Todo mundo tá no mesmo, né? Era a mesma aula para todo mundo, mas às vezes o cara precisa de uma visão diferente em determinado Exatamente. aspecto prático que você precisa ter trabalhado, né? E é aí que entra a grande importância do docente nesse processo, como facilitador. Tem uma música, depois a gente pede pro Luiz colocar. É Luiz, né? Luizão, Depois- Luizão, depois Luizão. a gente pede Tô pro fã. Luiz fazer um corte Futebol. lá do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, Isso. né? Que representa muito bem isso. É você colocar todo mundo numa mesma caixinha e as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Pedro, As pessoas têm excelente. histórias de vida diferentes, né? E eu preciso usar isso. Eu tenho, por exemplo, num grupo heterogêneo, de repente, alguém que é fisioterapeuta, Uhum. alguém que é enfermeiro, que tem uma experiência, Já tem uma vivência. alguém que foi paciente, É. que ficou internado numa UTI Legal. e pode contribuir com aquilo Pô, ali no cara. grupo, entende? Então, a pedagogia, a diferença da pedagogia para a andragogia, a andragogia é o aprendizado do adulto, né? Está exatamente relacionado a isso. O adulto, ele tem bagagem. E essa bagagem tem que ser utilizada no processo de aprendizagem. Na pedagogia, parte todo mundo basicamente do zero. Você pega aquele monte de criança que vai ter um contexto familiar que é diferente, claro, um do outro, mas de conhecimento é muito pouca diferença. Agora, quando você pega um grupo de adultos, e aí você vai para a andragogia, as nossas experiências de vida são diferentes. E certamente eu tenho alguma coisa para aprender com a sua experiência, você tem alguma coisa Sim, para aprender com a sim. minha, a gente fazendo essa troca. E aí o docente perceber isso é fundamental. Massa. Entendeu, Rafa? Claro. Porque às vezes não é a experiência do docente que vai fazer, que vai dar o gatilho para aquele cara desenvolver a competência, é a experiência do colega dele. Perfeito. Massa. Legal. E o docente tem sempre aquela visão assim, ó, dei a aula, todo mundo tem que aprender e a prova é amanhã e desse jeito. Sempre foi assim, cara. Isso é. E aí a gente entra num problema pior ainda, né? Que é o seguinte, o processo de avaliação. Eu ia te Aí, perguntar isso. o processo de avaliação é fundamental que ele esteja linkado com aquilo que está sendo trabalhado. O que eu observo? O cara chega numa sala de aula, despeja aquele monte de conceito e na prova ele dá um caso clínico e pede para fazer o diagnóstico e o tratamento. Porra, você me falou um monte de conceito e agora eu tenho que aplicar esses conceitos? Então, assim, o processo avaliativo tem que ser utilizado da mesma forma como se usa a estratégia de ensino. Se eu vou cobrar do aluno que ele aplique conceitos, preciso durante a aplicar minha com ele, aula eu né? tenho que aplicar com ele. Perfeito. Eu tenho que ensinar ele a aplicar conceitos, né? Se eu vou cobrar que ele só decore uma fórmula, aí beleza, aí eu só falo a fórmula Sim, para ele, né? e Mas aí não faz sentido. Sim. Agora, vamos trabalhar então a discussão de caso clínico. Aí na prova, eu quero que você faça o diagnóstico e dê o tratamento. Justo. Aí tem toda a lógica. E feedback da avaliação. Então, eu vou te dizer onde é que você tem ponto de melhoria, que é uma coisa difícil também. Então, existe dificuldade, principalmente num contexto de instituição privada, em que uma reprovação significa custo elevado, né?
Então, muitas vezes o aluno ele não está muito preocupado com o feedback em si para o crescimento profissional, mas sim em buscar de alguma forma a aprovação para não ter aquele custo. Né? Aumenta o custo, né? Ô Pedro, existe uma que é muito falado, que é o aluno que faz a faculdade, né? Vamos falar, independente de onde você estude, se é particular, se é pública, se é ali na esquina, você que vai atrás, você que vai se formar, né? O quanto você acha que realmente é do aluno, né? De buscar, de esforçar e realmente de se tornar um grande profissional, e o quanto você acha que é da instituição oferecer aí a ele as técnicas e as oportunidades? Não, ótima pergunta. O aluno, ele realmente constrói o aprendizado dele. O aprendizado, a maior parte é do aluno, não é do professor. O professor trabalha como um facilitador nesse processo. Mas é claro que para o aluno aprender, ele precisa de recurso. Então, não adianta, a gente falou há pouco tempo atrás, talvez queiram até voltar nisso, sobre expansão de escolas médicas, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar e abrir uma escola médica num lugar que não tem hospital. O aluno precisa de paciente para aprender a fazer diagnóstico, para aprender a fazer anamnese. Então, alguns recursos são fundamentais. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma estrutura mínima de carga horária, porque eu tenho conteúdos a serem trabalhados. Eu tenho que ter uma estrutura mínima de laboratórios. Eu preciso trabalhar simulação com esse aluno antes dele ir para o ambiente real. Eu não posso pegar ele totalmente cru, e colocar lá no hospital, e eu sei que ele vai ter problema com NR32, né? Então eu boto ele no ambiente simulado, vem cá, cadê esse brinco aí? Isso aí tem que tirar aqui no laboratório, para ele já ir se adaptando, porque aí na hora que ele chega no hospital ele já está adaptado a isso. Então uma estrutura de laboratórios, a gente tem que ter uma estrutura assistencial mínima, né? E aí, para a abertura de um curso de medicina, existem critérios. Então, o próprio Ministério já coloca alguns critérios. Para você abrir um curso de medicina numa região, você tem que ter, no mínimo, 5 leitos hospitalares para cada vaga de vestibular. Então, isso já restringe bastante, né? Porque E você acha essa proporção justa, Pedro? Assim? essa proporção não tem lógica nenhuma. Na A verdade é essa. Essa porque proporção... a hora que você falou, comecei a fazer meio que uma conta rápida. Assim, Não, essa proporção não tem lógica. Ela foi arbitrária lá há muitos anos, inclusive. Tá na hora de rever. E tá na hora de rever, tá sendo revisto, né? Tá sendo estudado, porque principalmente porque a gente saiu de um modelo hospitalocêntrico, né? Antes eu tinha um aprendizado muito hospitalar. Hoje eu tenho uma medicina preventiva muito forte. Então eu tenho que ter uma rede de ambulatório muito boa, uma rede de atenção primária à saúde muito boa. Então é muito melhor, por exemplo, eu ter uma quantidade grande de unidades básicas de saúde bem estruturadas, com estratégia de saúde da família, com médicos de família, de fato. Isso é mais importante do que eu ter um hospital, por exemplo. Se eu tenho um hospital que não é, por exemplo, um hospital terciário, que ele é um hospital geral, mas eu tenho uma rede primária, de atenção primária robusta, eu consigo fazer formação médica com tranquilidade. Eu não preciso de transplante cardíaco, de neurocirurgia, eu não preciso disso na graduação. Uma parte da população doente não está dentro do hospital, né? Exatamente. Tá fora do hospital. Tá ali, tá na atenção primária. Sim. 80% a 85% dos problemas. Sim. O médico generalista resolve 80% a 85% dos problemas atuando na atenção primária. Então, o foco tem que ser esse. Por isso que os currículos têm que ser modificados e a gente coloca do 1º ao 8º período e 2 módulos no internato. Então, a atenção primária representa 20% do internato do estudante. Ele faz ali na unidade básica de saúde, porque ele tem que sair capacitado para isso, né? Então, assim, respondendo de maneira objetiva, tem que ter recurso. Não dá para formar em qualquer lugar, né? Mas o estudante, ele tem uma parcela que é maior que 50%. Legal. Tendo uma estrutura básica, o estudante, ele se dedicando, faz muita diferença. Acho que essa frase... Pode falar. Eu ia falar, eu vim, né, da expansão de universidades da época do governo federal em 2013, né? A minha universidade foi um campus avançado da UFJF.
a gente tinha pouquíssimo recurso, a gente tinha o básico, né? Alguns laboratórios, laboratório de anatomia, eu não faço ideia de como esteja hoje, imagino que esteja muito melhor de como eu cheguei, né? E a minha turma formou, sei lá, 30 alunos, 30 médicos. E hoje o que eu vejo de todos eles é que, assim, grande parte são excelentes médicos, muito bem-sucedidos, todo mundo aí em São Legal, Paulo, sim. BH, todo mundo muito bem. Ninguém tão bem sucedido quanto você. Ninguém, na MD Ensino só tem eu, né? Só tem você, não, pelo amor de Deus. E aí, assim, deu pra ver que não é necessariamente o ambiente, né? Sim. É lógico que eles nos proporcionaram muita coisa. A gente aprendeu muito e cresceu muito, não só na parte técnica. Sim. Eles falavam muito de humanidade, a gente tinha muita coisa em relação a isso. Mas, mesmo pra mostrar que não é só da universidade, Sim, é muito do ambiente. Essa expansão, você está falando de uma expansão, mas dentro do Sudeste, né? E essa expansão ela aconteceu também em Norte e Nordeste. Aí a coisa pega mais, porque a estrutura é realmente muito deficitária. Então, para você implantar uma faculdade de medicina, por exemplo, no sertão, você tem que construir tudo. Uhum. Você tem que construir toda a estrutura. Não tem a estrutura básica, sabe? No Sudeste, a nossa unidade Cachoeiro, por exemplo, foi expandida através do programa Mais Médicos. Pô, você chega em Cachoeiro, você tem 3 hospitais. Sim. É interior. Sim. Você tem 3 hospitais, tem 40 unidades básicas de saúde. Tem uma macro-região A também, estrutura né? de cidade. Pode ir para exatamente. cidades vizinhas que estão a 10, 15 Que é uma referênciazinha local. Agora, você pega lá no sertão, que a cidade mais próxima é 200 quilômetros, né? Sim. Então, existe uma dificuldade nesse sentido. Agora, com relação a número de médico, não existe resposta. O fato é esse, né? Existe uma discussão política enorme em cima disso. A gente teve aí a primeira ampliação lá em 2013, né? O primeiro edital do programa Mais Médicos. Em 2018, baixou-se uma moratória dizendo que estava cancelado, então não pode abrir mais curso de medicina. Vamos fazer um estudo para avaliar o impacto. Não tem impacto, porque ninguém formou. Então não foi feito estudo. E aí a moratória venceu agora, 2023, e aí por isso está sendo aberto um novo programa Mais Médicos, né? O novo governo aí colocando um novo programa Mais Médicos que vai tratar desse assunto também, de expansão. Entende-se que a OCDE ela tem uma razão de médicos por 1.000 habitantes de 3,5. E o Brasil está um pouco abaixo disso. Então, com base nisso, entende-se que pode se ampliar um pouco. Isso é muito variável, porque Essa depende... distribuição é heterogênea também, né, Pedro? Você não tem... É muito heterogênea. É. Mas eu digo assim, se você tivesse uma distribuição homogênea, você depende dos problemas de saúde daquela região que precisam ser resolvidos. Então, eu preciso de mais médicos porque eu tenho muitos problemas de saúde para serem resolvidos ainda? Ok, preciso. Além disso, a distribuição é totalmente heterogênea. A gente tem uma concentração enorme de médicos nas capitais e regiões metropolitanas, enquanto os interiores estão desprovidos. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, Vitória tem uma concentração muito alta de médicos e a gente tem no Espírito Santo razão de 0,3 por 1.000 habitantes. 3,5 quer você. Caraca. Ou seja, não tem um médico para cada 1.000 habitantes. Sim. Em algumas cidades Sim. do Espírito Santo, né? A gente sabe, a gente presta aí serviços no interior, o grupo, né, presta serviço no interior e, assim, a dificuldade para conseguir médico para hospital já é difícil. Imagino para a unidade de saúde, que é onde está 80% Sim. dos problemas, né? Então, realmente, eu também... Passa por um problema de gestão pública muito Isso, grande, tem outras né? questões associadas, mas... Mas o programa Mais Médicos, ele parece vir de uma forma agora, nesse segundo momento, né, do edital dele, ele parece vir de uma forma muito positiva, até onde eu vi. Os dados, o médico ele vai ser estimulado a ir para o interior, não só para o interior, ele vai poder ficar também nas regiões metropolitanas, fazendo uma especialização em medicina de família e, na sequência, um mestrado. Legal. Então, você está qualificando. Naquele primeiro momento,
O problema era provimento. Eu precisava de quantidade de médico mesmo. Então, eu tinha que ter mais médicos. Agora, o que está se pensando é mais na qualificação do médico, melhores médicos para a atenção primária. Então, o objetivo, me parece que vai acontecer dessa forma. Você é médico e quer ficar na região metropolitana? Pode ficar. Entra no Mais Médicos, recebe uma bolsa, fica, faz a sua especialização, faz o seu mestrado e aquele lugar lá longe, vem o estrangeiro que topa ir para lá e tá tudo certo. E aí, no futuro, a gente vai ter um quantitativo grande de médicos qualificados para aí sim a gente conseguir expandir. E é claro que o mercado vai regular isso. A gente vai ter um quantitativo grande de médicos capacitados na região metropolitana. Se todo mundo quiser ficar na região metropolitana, o valor... Você vai ter uma concorrência. Vai ter uma concorrência Vai ter uma concorrência, o valor baixo, então vai existir uma interiorização natural. Acho natural também. Assim, sem entrar em mérito político, esse podcast não se propõe a isso, mas eu acho interessante. Assim, sempre que tem um pouquinho que, de certa maneira, você precisa... Para tudo, tá? Para médico e para qualquer pessoa que queira uma oportunidade melhor. O Brasil é um poço de oportunidade. Sem dúvida. É um país continental, muito concentrado em poucas regiões. Tropical, você não tem muito problema de não vou para lá porque tem furacão, não existe, tem né? Tsunami, não tem nada disso. Claro, tem regiões que estão mais prontas do que outras. Sim. Mas assim, você vai para o Nordeste, você vai para regiões turísticas do Nordeste que tem médicos, você não tem personal training, você não tem então tem um monte de oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade. É aquele mindset que a gente conversou no início, né? Assim, tem problema, então eu tenho como buscar uma solução. Sim. Tenho como resolver de alguma forma, né? Se eu vou para Finlândia, aí eu não tenho muitas oportunidades, porque não tem muitos problemas para resolver. Exatamente. Mas no Brasil tem muita oportunidade. Por isso que a ideia da formação muito mais com uma visão diferente, é muito interessante, né? Porque aí você consegue, inclusive, se adaptar num lugar que você tem uma restrição de recurso e você consegue entregar o melhor sem dúvida, sem dúvida. Legal. Cara, assim, eu olhei pro relógio agora ali e me impressionei com o tempo, porque a gente vai precisar fazer outros episódios desse aqui, que tá muito bom o papo, né, Ju? Muito legal. Olha, sem demérito nenhum, Pedrão, todos os outros que já passaram aqui, que todos os episódios nossos a gente adora. Mas realmente foi uma conversa muito fluida, né, Melo? Assim... E você vê que até gosto musical dele é diferente. A gente tem gosto musical ali muito ruim, Pedro. Cara, graças a Deus. Hoje eu me senti bem aqui, cara. Hoje eu me senti bem, Pedrão. Eu me senti bem, cara. Eu gosto de Pink Floyd. Eles gostam mais de quê? Eu não gosto nem de falar. Nem falar. Da pisadinha. Vamos interromper por aqui. Mas eu senti até na música o negócio foi melhor, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você falou muito sobre diversidade de ensino, diversidade. Se tem uma coisa que a gente ajuda aqui, não me deixa mentir. A nossa residência, a gente nunca quis fazer uma residência que fosse de um preceptor. Não é a feição minha, do Rafael. O Rafael e eu temos visões diferentes do paciente, visões diferentes o Júnior, a Érica. Então, assim, acho que a grande vantagem da nossa residência é que a gente sempre não tem todo esse conhecimento pedagógico, muito longe, pelo amor de Deus, do seu conhecimento pedagógico de formação, de estrutura acadêmica, né, nesse sentido, mas a gente sempre teve essa mentalidade de ser heterogêneo, de misturar pessoas, de dar a oportunidade de tentar dar feedback o tempo inteiro e tudo mais. Inclusive isso no gosto musical. Então a gente pode ter a nossa gostar de Atitude 67. A gente pode gostar de Atitude 67. Cara, eu vou botar uma foto minha da Ju no show da Atitude 67. Né? Minha da Ju. A gente pode gostar de Atitude 67 e pode ouvir Pink Floyd também. Exato, cara. Nossa, Rod Waze pra caramba. Red Hot, né? Pode, tudo é possível. O rock inglês eu adoro. Sem preconceito, sabe? Quem gosta de rock inglês, gosta de Atitude 67. Esse cara gosta de tudo. Eclético, né? Gosta de samba. Exatamente. Quem gosta de tudo não gosta de nada, mas tudo bem. Adoro o sertanejo. Hoje eu acordei de manhã, pedi pra Alex tocar Serenata da Marília Mendonça, que eu adoro essa música. Gosto. Não, mas brigadão pelo convite, Gabriel, Rafa, Ju. Desculpa o Rafa, tá? Não, Rafa é parceiro. Isso aqui já é mentira. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de vir bater esse papo. Eu adoro falar sobre educação médica, trocar essa ideia.
E fico à disposição. Se estiverem em Cara, outro vamos momento, fazer, ó, com certeza. queremos bater um papo aí. Vamos Fazer um porque- de filosofia. Vamos fazer. Pô, meu sonho é fazer um podcast de filosofia. Costumo falar que meu pai me ensinou 3 coisas na vida: trabalhar. Meu pai é um cara, grande cara, mas eu adoro falar isso. Me ensinou 3 coisas na vida: trabalhar, pensar e chutar de esquerda. Chutar de esquerda, né? É importante. Porque o cara sempre acha que eu vou pra direita e eu vou pra esquerda. Aí, cara. Luizão. Vai, Pedro, desculpa, Luiz, não. eu acho que realmente deu tempo, né? Deu Graças tempo. a Deus. Graças a Deus. Luiz tem que ir embora, cara. Começou a falar que joga bem aqui, né? Na verdade- É difícil, Na Pedro. verdade, Sim. Pedrão, eu por mim de ficar mais 1h30 aqui. Só que hoje, especificamente hoje, nesse podcast de hoje, o Luiz que vai ter que encerrar o podcast. Porque ele, a gente tem que ir embora porque ele tem que ir para as montanhas. Luiz, você vai pras Pô, montanhas? tá chique demais, hein, Inclusive, Luiz? vai colocar a isso, foto dele nesse cara. podcast também nas montanhas. Ele vai dar Bota Luizão. lá, Nas com- montanhas. curtindo você vê- aquela você vê neblina assim. em Pedra Azul. É, ele vai, ele falou comigo. Até o sogro dele tá esperando ele. O Luiz Já me surpreendeu, ele deu um soco. Confesso pra você, velho. também me assustou essa informação pra mim, Com essa realmente. carinha dele ali. Não, mas tá muito trânsito, Luiz. Até as 7h30 a gente toca tranquilo, tá? Hã? Beleza. Não, mas assim, olha, muito obrigado mesmo. Foi Não, impressionante. Eu que agradeço. Foi impressionante. Eu já te conhecia, como a gente falou, de muita coisa. A gente sempre te respeitou, gostou demais, sempre aprendeu com você. Na pandemia a gente trabalhou muito legal junto, foi uma grande parceria. Tinha tempo que a gente não sentava para ter um papo. Sim. Tava ensaiando, Tava esse, ensaiando. esse papo há muito tempo, Exato, né, Gabriel? A gente exato. falando, vamos trocar Vamos, uma ideia, é, vamos conversar. e tal. Exatamente. E acabou sendo aqui. Que E assim, bom. eu fiquei encantado, cara. Assim, Legal. confesso que eu fiquei empolgado até para futuro da medicina. Eu já sou um cara empolgado com o futuro da medicina. Eu não acredito de tudo essa negatividade que as pessoas têm com relação a isso. Não podemos, né? É, e te ouvir falar como um pensador que está promovendo a medicina do futuro, aquilo que eu falei no começo, a educação é o futuro, e você está ativamente trabalhando nisso. Foi muito legal, foi muito, para mim, empolgante. Legal. Pra gente que tá às vésperas do nosso curso de imersão, que vai acontecer amanhã, eu vou chegar mais empolgado do que eu já tava. Porque ainda Não, com pra várias dicas, né, pra Ju? mim o bate-papo É. foi tranquilo também. Ótimo. Muito Massa. bom. Saio daqui feliz e esperando a oportunidade de voltar. Não, mas vai voltar. Vai ter outras sem oportunidades, dúvida. com certeza. Falar de emergência, que eu sei que você também Vamos, gosta. vamos. Pô, aí é paixão, né? Aí vai mais 2 horas, né? Legal. Beleza. Melo, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria deixar aqui, Luiz, registrado que a gente tá encerrando por conta de você, tá? Queria deixar isso aqui registrado, que o convidado pedia mais, entendeu? Isso ia mais à frente, A entendeu? gente ia mais longe, né? Com certeza. E mais Que- uma vez, prazer em conhecer a Ju, né? Prazer. Papo excelente, Ju. Muito bom. A Ju tá pleiteando um podcast. Bom, Pedro é um avaliador pedagógico. A Ju tá pleiteando um podcast só pra ela, Pedro. Ah, é? Já dá pra liberar ela sozinha? Ju convida. Ju convida. Toca Ju convida. tranquilo. Na verdade, eu acho que a galera vai ser melhor. Na verdade, vai ser o melhor podcast que a gente vai fazer. Ju Não, convida. mas pelo que eu vi aqui, toca tranquilo. De frente com a Ju. De frente com a Ju. É, tipo... Tipo, Maria de Gabriela. frente com a Gabi, né? É, isso aí. Eu ia falar outra coisa. Eu sei que você ia falar. Redes sociais. Fala rede social e fala. Antes, Pedro, se você, o pessoal quiser Ah, te é, conhecer, te ver, não sei se você tem uma vida ativa aí em rede social. Cara, eu tenho Instagram pessoal mesmo, né? @Pedro_S Figueiredo. Legal. Se quiserem mandar um direct lá pra saber mais sobre pode mandar. educação médica. Educação, Se alguém tiver emergência, pendurado aí, alguma pode matéria aí mandar. da Multivix também é a hora. Tá? Né, Pedrão? Se quiser trocar ideia sobre educação médica, emergência, Legal. enduro de moto. É duro demais. É boa. Não, Se mas, tiver ó, pendurado, se tiver pendurado, procura a coordenação do curso. esse não, essa não dá não, né? Beleza, massa. Então, Fala aí, nas fala aí. redes sociais, @MDEnsino, né? Nosso Instagram, canal no YouTube, MD Ensino, canal do Spotify, MD Ensino Cast. É separado. MD Ensino Cash. Isso, Separado. separado. Nossa plataforma. Quem entrar no canal do YouTube, cara, do Instagram, se inscreve lá o sininho e dá estrelinha pra gente. A Isso gente aí. tá ficando agora subindo nas cabeças lá, começando a subir. Trend Topic. Ainda não tá tanto, mas talvez a gente tirar o Melo, a gente consiga chegar lá. Pessoal do Enduro também, se quiser, entrar no Instagram também pode, né? O Pedro vai estar lá no Instagram Exato. também. E tudo tem mais também. qual canal? Mais 2 canais, pô. Nós temos a nossa comunidade, a plataforma, mdensino.com, com né, publicações diárias aí, né, Gabriel? Artigo científico, aula, muito Exato. legal.
E também nosso canal do Telegram. Telegram que é o... Mudou o nome? Não sei. MD Ensino na Prática. Ah, tá. Tá bom, MD Ensino na Prática. porque Era antes outro nome, porque a gente vai Skin the Game. amadurecendo, né? Skin the Game, que era que a gente pensou com skin. Porque, na verdade, a intenção era essa, É, era sim. mostrar a gente ali, cara. Legal, Errando, acertando, discutindo as falhas, é isso que a gente faz lá. Sim. Então era Skin the Game, mas pra poder o cara pesquisar, tava muito difícil Skin the Game, a gente colocou MD Ensino. Não, mas a lógica do nome é excelente. Skin the Game é Eu ótimo. quero ainda voltar pra esse Skin the Game ainda vou voltar pra esse nome Skin the Game ainda. E, Melo, 3 cursos ativos da MD Ensino. 3 cursos ativos? Peraí. Sim, como é que é? Igual aquele negócio, bota assim. Sim, embaixo. 3 cursos, nós temos nosso curso de ventilação mecânica, nosso curso online de ventilação mecânica, temos nossos cursos híbridos, curso de acesso venoso central e curso de via aérea, não é isso? Vou deixar o link aí na descrição. O Luiz vai jogar aqui em algum lugar. Aqui, Vou deixar na Luiz. descrição também do canal do episódio. E amanhã, né? Amanhã, imersão. Amanhã que, na verdade, vai ser publicado, semana que vem vai ter passado, né? Vai. Foi excelente o curso de imersão, tá, gente? Que já passou, a gente tá gravando no passado, mas vai pro futuro, entendeu? Foi excelente. Vão ter outros aí, vocês estão convidados, né, Mais Gabriel? convidado. Inclusive, eu vou trazer o Pedro no próximo, tá? Posso? Oxe, claro, você tá louco. Vou trazer ele pra montar o curso depois de Isso sala. aí, entendeu? depois não tem nem como, né, Não tem nem Gabriel? como, né, cara? Olha lá, hein? Olha que agora já prometeu, vai ter. Com certeza. Isso aí. Bom prazer. Legal louco. demais. 2 cursos pra ser lançado ainda nesse mês de julho. Ah, Curso de esse- antibiótico com a Du, Bill e Carol Salume. E curso de neurologia com Guilherme e Marcela. massa. Acompanhem aí as redes sociais, vocês vão saber mais informações sobre E isso. não, o curso do Pedro vai sair também. Você Vai tá sair. também pra gente Vamos conversar sair. sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Fechou? Pedrão, um abraço. Pedro, um abraço. Obrigado, Luiz, cara, sobe a valeu. vinheta aí e vai pra Venda Nova, filho. Vai pra montanha. Abraço. Tchau. Valeu. Valeu.